Boa noite, buonasera, boa noite a todos. Mais uma vez juntos para mais uma live. Eu fico sempre na dúvida assim como é que vai ser meu português. Olha aí os amigos entrando. Mais uma emoção. Como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Oi, Adão. Oi, Horst. A galera aí chegando. Gente, como é que tá o tempo aí? Aqui tá um frio. Só pra esquentar aí o coração de vocês, só queria dizer que nós estamos 2 graus, tá? Hoje de manhã estava 2 graus abaixo de zero, tá? Para vocês aí que estão no calorzinho, não quero nem saber quantos graus fazem em São Paulo, no Rio, mas aqui estava 2 graus abaixo de zero. Fecho, tá? Olha aí a Malu. Oi, Malu, bem-vinda. Michele, diretamente da Altamura, benvenuto. Bom, é em português, tá, gente, essa live, então os italianos, o único italiano que entrou vai ter que aprender italiano hoje, o português. Boa noite, gente. Então, hoje nós vamos falar de exportação. Enquanto os nossos amigos vão entrando aí, nós vamos falar logo do tema de hoje, que é exportação, que é o meu tema. Então, chega de falar de frio, chega de falar de Itália. Quer dizer, de Itália a gente fala todo dia aqui, né? Mas de frio, olha o Nicole entrando também, dos nossos amigos brasileiros. E tem algum italiano penetra também. Bem-vindos. Boa noite a todos. Então, vamos falar de exportação hoje, que é uma matéria que amo, é a minha matéria, né? E é a matéria que tá bombando aí no Brasil, né? Bom, então, deixa só eu fazer uma observaçãozinha. Hoje acabou aqui na Itália, gente, 4 dias de um super evento de vinhos, tá? Foi um super evento porque aqui teve o Wine to Wine, que praticamente foi o summit. Boa noite, Malu. Foi o summit da Vinitaly. Vinitaly é a feira dos vinhos, que eu sei que muitos de vocês conhecem, é a maior feira, não é a maior, mas é a quase, né? Eu considero a maior porque eu não vou na Alemanha, né? Eu não vou na ProWine, quase nunca, mas na Vinitaly todos os anos, há 15 anos, então para mim é a maior feira do mundo de vinhos. Então a Vinitaly geralmente faz a Wine to Wine de outro jeito, mas esse ano fez um evento bem grande a nível em contemporânea também com a feira que teve, com o evento que teve na China. Na China foi pessoalmente, né? Lá eles fizeram pessoal. Aqui foi um evento virtual, né? Todo mundo no computador, 4 dias, mas foi muito legal. Foram as perspectivas pro ano que vem e o que aconteceu esse ano, tudo aquilo que está acontecendo no mundo do vinho. E assim, o mercado está mudando totalmente e tiveram ótimos números. O Brasil esteve presente. Teve presente a Wine South America, que é a feira do vinho, que pertence ao Vinitaly, né? Mas é feita em Bento Gonçalves todos os anos. Esse ano teria sido a 3ª edição deles. E assim, trouxeram os números da produção brasileira, que tá bem alta, né? E também das exportações. Então, assim, o Brasil estava muito bem representado e eu fiquei muito orgulhosa, porque foi muito legal. Bom, e é isso. Então, falamos muito em exportações, porque a exportação foi como é que se diz? Um dos segredos, vamos dizer assim, segredos não, peraí. Foi uma das salvações. Não, como é que se diz em português? Foi o que salvou, foi uma das âncoras de salvação, posso dizer assim, dessa pandemia de alguns países aqui da Europa, principalmente da Itália. Porque, por exemplo, a Itália foi o primeiro país que entrou nessa situação do Covid, né? E como todos sabem, a gente vai tocar muito nesse assunto, não só nessa live, mas sempre, né? Porque infelizmente a nossa vida mudou, o mundo mudou, né? A gente está numa
nova era. Então, isso foi muito falado nesse evento por exemplo, a França perdeu teve uma mudança, assim, a nível de exportação eles perderam 18% de vendas, mudou tudo, isso mesmo, obrigada, Isa. A França perdeu 18% de vendas e a Itália, por exemplo, se salvou, vamos dizer assim, né, foi aquela que teve um prejuízo menor, vamos dizer assim, ela saiu bem. Vou usar meu português meio pobre, mas assim, ela se saiu bem. Ela perdeu só 4,6%, eu acho, de exportação. Então, ela foi, em tudo isso, ela foi aquela que menos se prejudicou. Então, num contexto geral, a gente foi feita uma análise e o que salvou a Itália foi realmente o fato dela, a gente vai até analisar isso junto, dela ter um mercado diversificado na exportação. Isso é muito bom. Então, esse foi um dos pontos fortes desse momento e pontos de força. E a gente vai analisar isso agora junto, tá? Então, vamos voltar lá no Brasil. Bom, gente, um dos números que foram analisados nesse evento foi justamente que o Brasil, então vamos começar a nossa live, que o Brasil, de janeiro até setembro, e isso foi muito legal porque foi dito pelo, acho que se chama Felipe, da Ideal Consulting, que é uma empresa que faz análise de mercado, pesquisa de mercado aí do Brasil, que é a mais forte, a mais conceituada aí do Brasil, a nível de bebidas, restaurantes, tudo isso, e foi feita essa pesquisa de janeiro a setembro. O Brasil teve um aumento de nível de exportação de vinhos, entre vinhos e espumantes, um aumento de 24,3% a mais que o ano passado no mesmo período, ok? Então a gente tem que pensar que a gente está num ano totalmente diferente. Nunca teve na história um período assim. Então, para o Brasil, que já é um país que assim não é famoso no mundo pela produção do vinho, então já é uma coisa assim, um crescimento na exportação e num ano tão difícil assim, nesse volume, assim, é uma coisa extraordinária. Então, assim, foi um dos países que chamam mais atenção, porque isso em números quer dizer 425.600 caixas de 9 litros de vinhos. E, bom, isso em volume. Em valor, isso aumentou 2,9%, tá? A nível de valor, foram 6.223.000 dólares exportados. Isso é muito bom logicamente, para o Brasil. Mas o que acontece? Por que isso acontece? Como é que isso aconteceu no momento em que o Brasil foi também isso realmente aconteceu, que o Brasil foi um dos países mais atingidos pelo Covid. A sorte do Brasil é que o Brasil é grande como um continente, então, de repente, na visão de vocês que estão aí dentro, né, sendo tão grande assim, é como se o vírus tivesse atacado em forma heterogênea, né, não foi como uma Itália aqui desse tamaninho e o vírus chegou a nível homogêneo e atacou todo mundo. Aí, então vocês continuaram trabalhando, teve como gerenciar mais ou menos um pouco a situação. Eu não quero, né, usar erroneamente as minhas palavras. Mas vocês continuaram, né, produzindo, a economia continuou andando de um jeito torto, mas foi. Bom, essa foi de um lado foi a sorte, o tamanho de vocês, né, do país ajudou um pouco, mas como é que o Brasil, numa situação dessa, conseguiu exportar tanto? Gente, foi a desvalorização do real, foi o que impulsionou tudo isso. Logicamente, a qualidade dos produtos, isso não tem dúvida. O vinho brasileiro sempre teve uma boa qualidade, parceira. Sempre teve uma grande qualidade, mas nunca teve essa oportunidade. Então foi realmente uma oportunidade, porque o que acontece? A desvalorização do euro, do real, na frente do euro e do dólar, impulsionou tudo isso. Mas a pergunta, antes que a gente comece a falar realmente de exportação e o que é necessário para exportar, quando essa situação mudar, ok? E esse real mudar e esse real começar a valer mais, as vinícolas estão realmente preparadas para continuar
nesse ritmo? Existe no Brasil, as vinícolas brasileiras têm uma preparação para esse volume de trabalho? Existe realmente uma estrutura de exportabilidade, como a gente chama aqui na Europa? Porque agora tem um fluxo de exportabilidade, agora tem um ritmo de exportação, ok? Então, agora tá tudo na onda, então é mais fácil. Só que isso precisa ser mantido depois. Então, essa é a pergunta que fica no ar, e aí é que a gente vai abrir agora a nossa live justamente com essa pergunta. Por quê? Porque exportar vinhos em qualquer lugar do mundo tem um denominador comum, ok? O denominador comum é o empresário, é a força do empresário, ok? É a força do produtor. Produtor com a mentalidade de empresário, porque o produtor é aquele que vai no vinhedo e que tem aquele relacionamento com o terroir, com os vinhedos, com a uva que produz o vinho, mas ele também é um empresário, é aquele que tem que fazer essa máquina funcionar e virar dinheiro, né? No final das contas, são duas mentalidades diferentes, porque o vovozinho ali da esquina também é um produtor de vinho, mas se ele quiser virar empresário, ele tem que ter outras habilidades para fazer sim que aquele produto vire uma empresa, ok? São duas habilidades que a gente pode dizer são duas coisas diferentes. Então, o empresário é aquele cara que tem a visão, que tem o objetivo, que tem que estar focado, que tem que ter leadership, que tem que ter aquelas habilidades para fazer essa máquina funcionar e fazer sim que aquele produto que hoje o Brasil, que os vinhos, os espumantes hoje brasileiros recebem pontos, são premiados e tudo, é porque atrás dessas vinícolas existem empresários, existem pessoas que têm competências e habilidades que estão conseguindo fazer com que essa máquina funcione. Então, e dentro desse sistema, então aqui a gente já está começando a falar de wine business, tá? Então essa a gente já saiu um pouquinho daquela que é a magia do vinho para entrar dentro do wine business, que é a matéria de management, não? Do vinho. Então dentro dessa parte nós temos os empresários que têm um medo da exportação, porque sempre produziram vinho no Brasil para conquistar o Brasil, porque o Brasil é enorme. Então, vender vinho no Brasil é como exportar para dentro do Brasil, porque o Brasil, se vocês olharem, eu que estou aqui e tenho um mapa do Brasil aqui na minha frente, eu sempre digo, a Itália é desse tamaninho e cabe 27 vezes dentro do Brasil. Então, a minha visão sistêmica significa que a visão sistêmica é olhar para, né, de fora e conseguir ver destacado, né? Eu tenho uma visão sistêmica do Brasil, porque eu tenho sempre uma visão de fora. Então a minha visão é que o Brasil é enorme. O Brasil para mim é um continente, né? Então para mim o produtor brasileiro exporta dentro do Brasil. Então quando o produtor brasileiro pensa em exportar para fora do Brasil, ele tem que realmente pensar não a 360 graus, mas tantas vezes a 360 graus. Então, é exportação, é marketing, é estratégia de todos os lados. É muito mais do que uma outra empresa de outros países. Eu não sei se vocês conseguem me seguir. Então, isso faz sim que o empresário tenha muito mais medo de um passo desse que outros tipos de empresários, ok? E tem outros tipos de empresário brasileiro que exporta como se nada fosse. Sai vendendo, como se fosse pão ali na esquina. Então, assim, são dois tipos de comportamentos. Motivado pelo medo, então o empresário evita vender, porque não tem medo e não se sente preparado. Mas a preparação existe, então a gente está aí para isso. E tem outros que não se preparam, e não entendendo que para exportar, para vender vinho, é necessária, e para vender bem vinho, é necessária uma preparação a nível de packaging, de etiqueta, de análise de mercado, de comunicação, de preparação, de conhecimento
do target, do perfil do cliente, para quem eu vou vender o meu vinho. Eu não posso vender meu vinho para todo mundo. Eu tenho que entender exatamente quem é o meu vinho, para entender qual é o meu canal de venda, e assim vai. Então, vender o vinho no exterior ainda é mais complicado que vender na nossa própria casa, porque, né, eu posso queimar o meu mercado em um momento, rapidinho. Bom, vamos acelerar, porque senão eu vou ficar aqui o dia inteiro a noite toda falando disso. Quais são as vantagens de exportar, então, Karine? Bom, as vantagens são tantas. A gente pode aqui falar a noite toda. Vai desde pagamentos antecipados, porque, por exemplo, no mercado nacional a gente trata o pagamento com os nossos clientes. Nós fazemos pagamentos dilacionados, eu não sei como é que se fala em português, pagamentos 30, 60, 90 dias. Quando eu exporto, o pagamento, quando eu não conheço o meu importador, o meu comprador, geralmente o que acontece? Gente, entrou o Sérgio de Loreto, que é um dos nossos professores, ele está participando também da nossa italiana, ele está participando da nossa live. Ai, tô tão emocionada. Benvenuto, Sérgio. Então, a gente tem a possibilidade de, quando eu não conheço o meu comprador, logicamente, tem que ter ainda um relacionamento. Primeiro você me paga e eu te dou meu vinho. Então, ele antes me paga, eu ainda tenho a facilidade de ter um pagamento antecipado. Então, isso é uma ótima coisa. Depois eu vou até negociar, mas a negociação, no máximo, me chega se eu conseguir 30 dias, se o meu importador for bom negociar comigo 30 dias, mas é difícil, sim, geralmente é antes. Bom, tem a aprovação, tem o relacionamento. Quando a gente exporta, uma coisa positiva é que o nosso relacionamento com os bancos melhoram. Os bancos gostam das empresas que exportam. As vinícolas que exportam têm um melhor relacionamento com os bancos. Os bancos gostam de empresas que arriscam, que têm um relacionamento, que arriscam os investimentos, fazem, né, que diferenciam os investimentos. Então, empresas então o relacionamento melhora, né? Aumenta a competitividade, né? Então eu me diferencio no meu mercado como eu sou uma empresa exportadora, né? Então eu tenho uma outra, assim, exportar tem uma série de benefícios. Como eu estava falando antes, hoje a gente estava fazendo o evento aqui na Itália do Vinitaly, Wine to Wine, a diversificação dos riscos. Num momento como esse do Covid, né, como vocês dizem, acontece uma desgraça dessa no mundo. A Itália para, tá? O exemplo foi o que eu falei para vocês, a Itália parou por causa do Covid. As vinícolas que exportavam puderam continuar trabalhando, porque o mercado italiano parou, fecharam todos os restaurantes. Quem vendia só para restaurante, ou eu paro e fecho minhas portas, ou eu tenho aquela velocidade de reação e começo imediatamente abro um e-commerce, porque as vinícolas italianas, vocês têm que pensar que é um velho mundo. Não todas estavam em e-commerce. Pelo contrário, até hoje não estão no e-commerce. Então, tiveram que se adaptar muito rapidamente. Só que nós fomos o primeiro país a entrar no Covid. Então, o mindset não estava preparado para uma desgraça dessa. Então, você tem que tem que reagir psicologicamente. Então, tem que ter uma inteligência emotiva para gerenciar aquilo. Tem que reagir, tem que se reestruturar a nível digital, né, correndo rapidamente de um dia para o outro, mas ninguém sabia como era o dia seguinte. Ninguém tinha um histórico. Você, sabe, os outros países tiveram um histórico, nós não tivemos um histórico. Não foi simples. Então, as empresas que exportavam tinham um mercado diversificado, né? Então, continuaram exportando e não quebraram. Muitas vinícolas quebraram. Muitas vinícolas históricas tiveram que fechar. Então, isso foi uma grandíssima lição, tá? Então, tá me dizendo, Adão, muita inteligência emocional.
Foi necessária muita inteligência emocional. Tem muita gente que ainda está se recuperando. Bom, gente, então vamos lá. Voltando para a exportação, a gente tocou aí quais são alguns benefícios. Voltando para a exportação, a gente sempre disse que eu sempre toco nos 4 pilares, né? Quem já me ouviu falar de exportação, eu digo sempre que a exportação, para mim, existem 4 pilares base, né? 4 pilares de exportação, que é o diagnóstico interno da empresa, né? A gente tem que saber se a minha vinícola é exportável, qual é o grau de exportabilidade, então um diagnóstico interno da minha empresa, tá? Depois a gente vai fazer uma seleção de mercado, uma seleção do mercado de destino, tem até hoje no IGT a gente colocou, no IGTV a gente colocou hoje um vídeo meu falando sobre isso. Depois tem uma definição, a definição da estratégia de ingresso naquele mercado, depois que eu escolhi o mercado, e a estratégia de canal de vendas. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o diagnóstico, que é o primeiro pilar, tá? O diagnóstico interno, o que isso significa? Gente, significa se minha empresa está pronta para ir para o exterior, que é aquilo que eu perguntei lá em cima, tá? Minha empresa está pronta significa que eu perguntei lá em cima se amanhã o dólar aumentar, abaixar, né, e o real crescer, a minha empresa está pronta para enfrentar, para continuar nessa onda? Porque muitas vinícolas grandes, enormes e bem estruturadas no Brasil nós temos, mas as pequenas que entraram naquela onda ali, elas estão prontas? É a mesma pergunta. Então, o diagnóstico interno, eu costumo dividir ele em alguns aspectos, tá? É a estrutura interna da empresa, tá? Eu vou pontuar eles e aí depois a gente fala deles. A estrutura interna da empresa é o produto, tá? Se meu produto também está pronto para ir para o exterior. Tempo, depois a gente vai falar sobre o tempo. Investimento, tá? E skills and abilities, habilidades e competências. E o que significa isso? Bom, vamos lá, estrutura interna. A estrutura interna é a minha empresa. Por exemplo, estrutura interna. Eu tenho na empresa quem fala inglês? Tá, eu não vou nem falar num diretor de exportação, porque, por exemplo, diretor de exportação, se a minha vinícola é pequena, é uma realidade que nunca exportou, eu ainda, de repente, não tenho. Mas, pelo menos, se eu tenho dentro da minha estrutura quem fala inglês, quem possa responder aos contratos, quem possa elaborar os meus contratos em inglês, quem possa quem possa falar com os meus clientes e tenha o poder de negociação, ou então quem possa realmente enfrentar e ir para as feiras no exterior. Quem é que vai levar adiante enquanto eu não tenho um diretor de exportação, enquanto a gente não cresce? Porque até, de repente, escolher os mercados em que eu vou entrar e ver se realmente vale a pena fazer um investimento e contratar uma pessoa que tenha uma competência dessa, a vinícola tem que fazer 2 contas, né? De repente não vale a pena, né? Então vamos terceirizar. Bom, a pergunta é, dentro da minha estrutura, alguém sabe pelo menos falar inglês? Como é que a gente está? Como é que está meu site? Eu tenho um site que está bem estruturado para o exterior. A gente tem social media marketing, como é que é? A mídia social. A gente tem como comunicar com o mercado. Quando eu me apresentar no exterior, que eles vão me procurar na internet, como é que tá a minha localização, como é que eu tô no Google, como é que tá toda essa minha presença, como é que tá a minha comunicação online. Então, essa faz parte também de toda a minha estrutura interna, tá? A minha estrutura interna também é toda a minha equipe, meus recursos humanos, tá? Diretoria, eu conheço a minha equipe, de repente dentro da minha estrutura, do meu time, né? Do meu team, tem gente que tem uma experiência com o mercado exterior, mas eu nunca nem me interessei por isso. Que tipo de líder eu sou? Como é que tá? Eles sabem que eu tenho intenção de exportar, que a gente está exportando, tem assim,
tem uma união dentro dos vários setores da empresa, onde eles sabem pelo menos o que está acontecendo com a empresa, porque infelizmente muitas vezes a gente entra numa empresa onde o marketing não sabe o que está acontecendo dentro, que nem se comunicam, né? Cada um faz o que quer e de repente acontece um pepino e não sabe quem foi o culpado. Porque exportação, infelizmente, cada um é tudo muito ligado, tá, gente? Então é muito importante que exista essa conexão, tá? Então quando a gente fala de estrutura interna, essa estrutura interna tem que estar preparada para o mercado exterior. Então a comunicação, línguas, site, brochure, não sei, brochure, como é que se diz? Catálogos, se toda a parte de preparação mesmo, até de degustações. Quando nós fazemos degustações, os meus sommeliers, eu tenho um sommelier que fala inglês, porque se eu quero fazer degustação e vem me visitar na minha vinícola um buyer, um comprador, né, estrangeiro, os processos, eu tenho compradores que vêm do exterior para visitar a minha vinícola, porque eles fazem isso. Alguém pode fazer esse recebimento em uma outra língua? Eu tenho um sommelier que fala inglês. Tudo isso, e que fale outra língua, que fale espanhol ou o que for. Tudo isso faz parte, é a primeiríssima coisa que eu tenho que pensar. Então, a minha estrutura interna. Antes de começar a pensar em outro mercado, tá? Outra coisa, meu produto. Ok. A minha vinícola produz produto suficiente para pensar em exportar? Essa semana eu recebi umas perguntas, né, de vez em quando eu peço aí, faça uma pergunta. Alguém me escreveu, eu produzo 500 garrafas, eu acho, por ano. Posso exportar para a China? Acho que era essa mais ou menos a pergunta. Gente, essa é uma das perguntas que nós temos, pergunta super inteligente, porque é uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer. Eu tenho um volume suficiente de exportação? Porque eu não posso pensar em exportar. Então, eu tenho que fazer uma estratégia interna. Se eu tenho intenção de exportar, a minha primeira pergunta é, eu tenho um volume para exportar? Essa é uma pergunta super inteligente. Primeira coisa que eu tenho que saber, se eu tenho volume, se não tenho, eu tenho que aumentar esse volume. Então, a primeira coisa, eu tenho que investir. Eu tenho que investir com o objetivo de aumentar a minha produção para poder exportar, ok? Senão alguém vai perder, ou o mercado interno, ou se alguém lá me pedir uma garrafa a mais, eu vou ter que tirar de algum lugar essa garrafa, né? Então é lógico, né? Porque a matemática não é uma opinião. Então as coisas, isso aí faz parte daquela palavra lá em cima que eu falei, estratégia, né? Então, e perguntar, os meus produtos estão prontos para serem exportados? Eu tenho todo aquele material, toda aquela papelada. Olha, hoje eu pedi, nós temos um escritório em Sorocaba, né, que faz só a parte alfandegária, né? Nós temos toda a parte de Comex, porque naturalmente o nosso trabalho é levar as empresas italianas para o mercado brasileiro e agora nesse caso suportar as vinícolas brasileiras para o mercado estrangeiro. Então hoje eu pedi um suporte, toda a parte, são 20 anos que eu levo empresas para o Brasil, toda a parte de importação eu sei, e a parte de exportação eu pedi para eles, por favor, deixa eu dar uma olhadinha em tudo aquilo que as vinícolas vão ter que fazer para poder sair do Brasil. Então só a parte de habilitação, olha só rapidinho eu vou fazer uma listinha básica. Tem que estar habilitado no Syscomex, então tem que ter o radar também, como para entrar, para sair também tem que ter o radar. Realizar registro e habilitação do estabelecimento do produtor no mapa. A nossa empresa lá em Sorocaba é a Castellani, aí a Castellani mandou essa listinha rapidinho. Ter o certificado, isso é só o resuminho, tá? Ter o certificado de origem para exportação, ter o certificado de livre venda, ter o certificado para exportação de vinhos, ter a comprovação oficial de triplicidade e regionalidade e o laudo de análise dos produtos a exportar. Ok? Então, a pergunta é, os meus produtos, voltando aos produtos, tem todos os documentos prontos? Ok? Então, essa é uma pergunta, voltando ao diagnóstico dos produtos, que a gente tem que fazer. Outra coisa, os meus produtos são adaptáveis? O que quer dizer? Se eu estou vendendo para um mercado
aonde meu vinho, não sei, de repente, não sei, de repente o meu vinho... eu tenho condições. Um exemplo é private label. A private label em português, como se diz, o rótulo personalizado, como se diz, private label. Acho que se diz assim também em português, né? O rótulo pessoal o meu comprador diz, olha, adorei teu vinho, mas a etiqueta, o rótulo, eu gostaria com o meu rótulo. A minha empresa tem posso fazer isso? O meu rótulo, eu tenho um fornecedor que pode fazer isso? Eu tenho que organizar todas essas coisas, gente, antes de pensar em ir para o exterior, porque são as primeiras coisas que, quando eu chego no exterior, me perguntam. Então, toda essa organização faz parte do produto, ok? Outra coisa, o tempo. Tempo é um outro fator muito importante que eu tenho que analisar no diagnóstico interno. O que significa tempo? Tempo é totalmente ligado ao empresário, ou seja, que tipo de empresário eu sou? Eu tenho pressa ou eu sou paciente? Porque um processo de exportação, isso é muito importante, tá, gente? Se vocês trabalham em vinícolas ou se alguém aqui é dono de uma vinícola e nunca exportou, um processo de exportação requer muita paciência para obter resultados, ok? Eu tenho vários clientes que vieram comigo no Brasil, principalmente no Brasil, por exemplo, que vieram comigo no Brasil, e nós temos um método nosso. Depois de 6 meses nós garantimos que o cliente tem relacionamentos com um importador, mas isso não quer dizer que o importador está comprando containers. Isso quer dizer que o importador está fazendo teste de mercado. Porque isso precisa pelo menos de 6 meses para que vocês comecem a fazer teste de mercado. Okay? Logicamente, você pode fazer depois de um mês, lógico. Mas tem toda uma preparação do produto. Análise, rótulo, registro, certificado. Em qualquer país do mundo é assim. Então precisa de paciência. Não se pode pensar em exportar com pressa, porque senão você vai vender uma caixa, um pallet, um container, depois você não vende mais. Então, para entrar no mercado, você tem que trabalhar o brand, a marca, tem que apoiar o importador, tem que suportar o importador, tem que estar presente, tem que ir nos eventos, tem que estar ali pelo menos um ano, no segundo ano um pouco menos, e no terceiro ano, de repente, você não precisa mais ir. Tá? Mas é assim. Só assim você abre um mercado e depois a sua marca começa a crescer. E tempo é um fator muito importante. Investimento. Investimento significa que ninguém exporta de graça. Ou seja, as viagens custam, as degustações custam, o envio de amostra custa, os consultores custam, tudo isso, todo esse processo custa. Tudo isso custa. Então, é muito importante fazer uma estratégia, ir nas feiras custam, em suma, a assessoria de imprensa custa, mas isso não é custo, isso é investimento. Essa é a diferença. São investimentos que depois têm um retorno. Então, agora, exportar quando a maré está boa, porque o mercado está pedindo, parece tudo lindo. É isso que é preocupante, porque quando essa maré abaixa, aí a gente começa a notar que exportar custa. Então, a exportação requer estratégia e planejamento, porque aí os custos vão aparecer. Porque o importador precisa de suporte, precisa de garrafas de graça para ele poder divulgar a marca, para ele poder ir nos restaurantes, fazer degustação. Tudo isso é um suporte que a empresa tem que dar. Okay? O que geralmente mais custa nessa divulgação da marca no exterior, o que mais custa geralmente é o marketing, é a promoção. Promoção, marketing, é a divulgação. Depois que a marca já está lá, tá? Enquanto a marca não chega, ou seja, enquanto a vinícola não encontra, é a parte de análise, estudo para encontrar o mercado.
para achar o mercado certo. O mercado importador, os primeiros. Mas geralmente tem um suporte do governo nisso também. Aí depende os financiamentos, o governo geralmente ajuda também, eu não sei. O Brasil geralmente também tem um suporte nisso também. E a Apex tem pacotes para as vinícolas, né? Como é que se diz? Projetos de suporte econômico nisso. A Comunidade Europeia, por exemplo, ajuda muito as empresas que vão para o exterior. Mas eu sei que o Brasil também tem um suporte nisso, tem uma ajuda para essa... o governo brasileiro ajuda muito as empresas na exportação. E a última coisa importante, tá, que depois eu vou responder um pouquinho de perguntas também, é a abilities and skills and abilities, habilidades e competências. Habilidades e competências coragem, muita coragem na parte do empresário, coragem e focos, né? Focos e coragem, porque não é fácil, os mercados são muito competitivos, é muito difícil, demora, né? Tem que ter paciência, então, paciência, coragem, os mercados são muito competitivos, mas é muito excitante, porque todo dia é uma conquista, né? Todo dia é uma conquista. Tem que ter muita tenácia, como é que se diz? Tenácia, aquela pessoa que insiste, né? Aquela que nunca desiste, né? Que nunca desiste, que é diferente de coragem. Insistência, aquela pessoa que nunca desiste. Essas são as habilidades que tem que ter. Paciência e uma open mind, porque você não pode chegar no país de outra pessoa e esperar que eles mudem a cultura deles para aceitar o seu produto. Resiliência, isso. E esperar que ele mude a cultura dele para aceitar o seu produto. Então, muitas vezes, quando eu falava também, os nossos rótulos têm que mudar, os nossos produtos, como a gente comunica, tá? Muitas vezes é muito importante que tenha da parte do empresário também uma certa humildade em aceitar. Sou eu que estou indo na casa de outra pessoa. Eu sempre falo isso muito para os meus italianos, que quando eles vêm para o Brasil, eles estão entrando na casa dos brasileiros. Então eles têm que entrar com humildade. Eles têm que aceitar as regras do mercado brasileiro e eles têm que aceitar que já os brasileiros amam os vinhos italianos, mas as regras são ditadas pelo brasileiro, não pelos italianos. Então, tem que ter muita abertura de mentalidade nessa aceitação, porque se você não aceita, você tem que ficar na sua casa, ok? Porque as regras na tua casa você pode ditar, na casa dos outros você tem que aceitar. Essa é a regra, é a primeira regra da exportação. Então, tem que ter muita flexibilidade nisso, porque não é fácil. Então, às vezes, você vê o mesmo produto que em um mercado é vendido de um jeito e num outro mercado é vendido de outro. Esse é um produtor inteligente, porque é um produtor que não mudou a essência do que está dentro, mas teve que mudar o packaging, a apresentação ou a comunicação. Muitas vezes até o storytelling, porque às vezes o russo precisa escutar uma coisa, o japonês precisa escutar outra. Aí vai falar com o brasileiro gosta de escutar outra coisa. Aí a mesma história você conta em 3 modalidades diferentes. É a mesma história, mas você teve que mudar de acordo com o mercado. Essas são as habilidades da adaptação de um bom vendedor, né? Isso não precisa estar no mundo do vinho, mas você precisa ser um bom vendedor. Então, essas são, gente, esse é o diagnóstico interno. E eu acho que se a empresa não tem isso internamente, ela não precisa nem começar a se preocupar em procurar mercado. Primeiro ela tem que arrumar aquilo que eu chamo de exportabilidade. Quando ela estiver bonitinha, prontinha, aí ela pode começar a pensar em ir para fora. Porque senão é inútil, ela vai estar capenga, né?
E aí o primeiro, quando ela começar a querer cantar de galo lá fora, vai chegar um outro e vai levar o lugar dela. Porque essa é a regra de exportação de qualquer setor, principalmente no setor do vinho, que é um setor tão delicado e é um setor de relacionamentos. O vinho é rapport, é contato, é pessoas, o vinho é humanidade, são as pessoas que vendem os vinhos, isso é muito importante. Então, não é qualquer um que pode trabalhar com vinho, não é qualquer um que pode estar no mundo do vinho. É uma coisa muito pessoal, é muito delicada. Não é que nem vender automóvel. De repente até vender automóvel é uma coisa importante, é que eu não me sinto. Mas eu acho que deu pra entender, né? Então, gente, eu acho que é isso. Hoje eu queria passar essa mensagem, que é só o primeiríssimo pontinho que eu acho importante. Eu espero que eu tenha conseguido, porque agora que vocês estão aprendendo a me conhecer, sabem que meu português é meio torto, né? Mas eu tento. E devagarzinho ele já tá melhorando. E é isso. Bom, se vocês tiverem algumas perguntas aí, podem mandar. Peraí que tem uma... E olha, lembrem, gente, que tem a semana do Wine Business, tá? Que a gente vai falar, vou botar bastante conteúdo bastante conteúdo de exportação, wine business, business marketing, tá? Tem de tudo. Olha, tem aqui uma perguntinha, ó. Preciso da estrutura, mesmo se eu, como vinícola, for exportar para a Argentina, no Mercosul? Sim. Independente do país, como eu falei, a estrutura serve para todo essa organização a nível de logística, transporte. Gente, eu não falei de Incoterms. Incoterms são as regras de transporte mundial, tá? Internacional, que regula todas as regras, tá? A nível de transporte, negociação. Quem vende, eu vendo para você, e de acordo com aquela regrinha que a gente põe no contrato, aquilo ali determina quem paga, quem tem a responsabilidade pelo transporte. Eu pago, eu te dou a mercadoria até aqui, o resto você paga, quem paga o seguro, quem paga... Assim, são coisas importantíssimas, que seja na Argentina ou que seja no Japão, é fundamental que exista uma estrutura, tá? Isso é muito importante. Eu quero estar nessa semana. Se inscrever, tá, gente, na semana do Wine Business. Peraí que tem outras perguntas aqui. Além das minhas competências como empresa, eu tenho suporte do governo? Sim, eu estava falando antes. Tem sim, eu vou até me informar direitinho, que na semana do Wine Business eu vou passar isso para vocês. Tem a Apex, tem a Ibravin, que é o Instituto do Vinho, que também faz alguma coisa. Eu já sabia, eu já estudei isso aí, mas eu vou pegar bonitinho na semana do Wine Business e vou passar isso bonitinho para vocês, tá? Peraí, precisa de uma estrutura. O curso é inteiro online? Não, sim, não, é inteiro online. Sim, é inteiro online. Depois estou eu aqui, né? Todo dia tem conteúdo. O curso é todo online. E aí tem, assim, ele é em italiano, mas ele é todo legendado e eu faço a minha parte toda em português. E os outros professores em italiano, e os sommeliers também fazem toda a parte em italiano, tá? Ansiosa para essa semana, não perca, né? Peraí, tá, gente? Eu acho que eu perdi alguma coisa aqui. Se eu perdi, alguém fala aí. Blá, 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 blá. Peraí. Ai, gente, eu vou aprender a usar. O que trata o Wine Business? Sim, o Wine Business. O Wine Business é a parte do management. É a parte mais, assim, da administração, da gestão. Mas, assim, mais vista como... Vocês viram que hoje eu tô bebendo água, não tô bebendo vinho? Desculpa que eu tô tomando antibiótico. Como gerenciamento se fala no Brasil, né, gente? Gestão. Acho que é isso mesmo que se fala. É toda aquela parte das
oportunidades de business, de negócios, que é o enoturismo, que é toda a parte que se faz negócios no vinho, além da venda do vinho, né? Deu para explicar mais ou menos? Deu, né? Vou fazer um curso de português. Mas o que? Peraí. Acho que tem mais pergunta? Ah, ainda tem mais uma aqui. Peraí, o que ocorre? Conta um pouco sobre o curso. Ah, ok. Mas, peraí. Bom, conta um pouco sobre o curso. Peraí que tem mais uma perguntinha aqui. Ok. Falar rapidinho sobre o curso enquanto a gente tem 10 minutinhos, gente. Então, o curso... para falar do curso, uma aberturinha rápida. Vou falar da minha experiência. Bom, eu faço a parte de exportação, tá? Eu trato 20 anos que eu trato internacionalização e exportação, tá? Da Itália e da Europa para o Brasil e para outros mercados agora, nos últimos anos. Então, dessa experiência, nasceu a ideia de dar um valor agregado para o Brasil, justamente para o setor vitivinícola, porque são 20 anos que eu também sigo a parte dos vinhos, né? Trabalhando em vários segmentos. Por que na parte dos vinhos? Porque além de seguir mesmo a nível de consultoria e de pegar essas empresas e trazer elas, fazer o projeto, a estratégia e trazê-las pela mãozinha até o Brasil, enquanto a gente não acha os importadores, faz todo o processo, né? E segue tudo, até colocar os vinhos nas lojas, nos restaurantes, nos vários estados. Eu também sigo toda a parte eu sou professora na faculdade de Wine Export. Então, ensinando na faculdade, inclusive antes estava ali um dos professores, Sérgio de Loreto, que também ensina na mesma faculdade comigo, que é diretor ele é gerente na Tenuta Frescobaldi, que é uma das cantinas mais antigas do mundo, de 1300. Gente, cada vez que eu vou ali, é uma emoção. Porque eu chego ali, aí eu fico pensando assim, gente, eles criaram isso aqui, o Brasil não tinha sido descoberto. Olha só, toda vez que eu entro ali, eu penso nisso. Eu digo assim, cara, não tinha nem índio, eu acho, no Brasil, e eles já estavam fazendo vinho aqui dentro. Eu acho assim, esse negócio tão engraçado, mas tudo bem, era só assim, uma observação, eu acho barato. Aí e aí, dali, eu falei, e toda vez que eu ia no Brasil fazer vinho, vender vinho, todo mundo dizia, poxa, cara, você sabe tudo, não sei o que, faziam essas observações. E eu adoro a parte empresarial do vinho. Eu sou também sommelier, mas eu não sou uma enóloga ou como é que se chama? Não sou enóloga ou não sou técnica, né? Eu sou empresária. E aí eu falei assim, gente, vamos levar essa parte pro Brasil. E aí eu falando nos meus mercados, os meus clientes também de Portugal gostaram da ideia, do Canadá gostaram da ideia, e a gente montou esse curso. Eu, o diretor da faculdade onde eu ensino, e ele é o diretor do curso de Wine Business. Então, Giuseppe Festa faz Wine Business, eu faço a minha parte, que é Wine Export, e o outro professor faz Wine Marketing. Depois, dentro do curso, nós temos a parte de Export Business Smart Tasting, que é a parte mais inovativa do curso. E a parte mais inovativa do curso, que seria... vou ser rapidinha, porque... dá tempo. A parte mais inovativa do curso, que é praticamente uma degustação, Smart Tasting. Smart Tasting, quando chegou o Covid, o que aconteceu? Os meus clientes não sabiam mais como fazer degustação, evento, ninguém sabia mais como fazer isso, né? E eu sou muito... sempre na internet, né? Aí eu falei assim, gente, não é um problema, aí vamos fazer no Instagram, né? Tá todo mundo no Instagram. Aí eu todo sábado convidava uma vinícola dos meus clientes ou então, aí eles não eram assim tão, né, cara de pau que nem eu no Instagram. Aí eles ficavam sem graça, aí eu pegava e convidava um dos meus sommeliers da nossa equipe e pegava uma das garrafas dos meus clientes. E nasceu assim, como uma brincadeira, e o meu sommelier e eu, né, fazendo a degustação. Eu, a parte mais de venda,
né? Eu negocio, como se eu estivesse apresentando o vinho para negociar, para vender. E ele com a parte técnica. Nisso a gente criou uma fórmula e praticamente foi criado um protocolo, né? E nasceu essa aula. Tô contando mesmo, e foi criada essa aula que ela é praticamente um formato que agora praticamente a nossa proposta é substituir todo o trabalho do diretor de exportação. O diretor de exportação, o que ele faz? Ele tem que pegar e lá no outro país propor os vinhos para os importadores, para os compradores, entendeu? Gente que ele nunca viu pela primeira vez. Isso aí, aí depois, na época sempre do Covid, a gente começou a organizar um monte de match. A gente chamava os importadores brasileiros na Zoom, aí botava eles nas salas e organizava o match entre as empresas e os importadores e fazia essa degustação online. O comprador brasileiro nem via, nem degustava o vinho. A gente fazia tudo com esse método. O sommelier degustava e com essa técnica a gente descrevia, não dando toda esse foco no vinho, mas é uma descrição com técnicas de venda, onde você onde você propõe o vinho para vender. O objetivo é apresentar com a técnica de venda o vinho, degustando. Se tem o interesse da parte do importador, depois a partir do segundo, terceiro encontro tem a viagem, mas é uma economia de custo que a gente até fez uma conta e vale super a pena. Bom, aí nasceu essa técnica, a gente até certificou e tudo. E nasceu uma aula nisso. E essa a gente levou até para a faculdade agora aqui na Itália e estamos tentando certificar a nível universitário. Bom, gente, é isso. Acho que deu contei tudo. Vou contar de novo na semana do Wine Business e vou apresentar. E durante o curso, os sommeliers apresentam os vários vinhos. São 13 vinhos diferentes e com várias regiões, então tem a aula de degustação. Nós temos a Sociedade da Mesa, que é o nosso parceiro aí no Brasil, que é um clube de vinhos, que manda o kit de 6 vinhos para italianos e vai mandar para vocês, junto com o curso, 6 vinhos italianos. Então vocês vão degustar 6 vinhos e os outros vinhos vocês fazem a degustação sem o vinho, como se fosse o cliente, para entender a técnica, entendeu? É isso, gente. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram dessa live, então corre, não perde tempo, vai lá na bio e se inscreve na semana do Wine Business, tá bom? E se não tem mais perguntas, já quero esses vinhos. Tá bom, eu também. Se não tem mais perguntas, gente, agradeço. Foi ótima, adorei essa live. E tava cansada, mas vocês me deram eu tô aqui sozinha, mas é como se todos vocês estivessem aqui na minha frente. Foi muito bom. Obrigada pela companhia, tá? Obrigada aí pelos amigos novos, pelo pessoal. E escrevem lá nos comentários se vocês gostaram. Me manda mensagenzinha. Eu adoro essas coisas, adoro ser paparicada, tá? Um beijo. E espero vocês aí, tá? Obrigada, beijo, Ana, beijo Isa, beijo Malu. E aí pros nossos amigos novos aí que já me escreveram também. O Vinícolas, que disse que leu o e-book, que gostou. Obrigada. E, gente, beijo, boa noite. Aqui na Itália é meia-noite. Daqui a pouco eu sou que nem uma Cinderela, vou virar uma abóbora. Então deixa eu dormir. Beijo pra vocês, que amanhã é outro dia, tá? Tchau, tchau. Boa noite. Deixa eu ver aqui como é que eu termino aqui.